Há décadas, a situação na faixa de Gaza vai de mal a pior. Com a missão de destruir o Hamas, Israel vai cada vez mais empurrando palestinos para fora de seus lares, tendo de buscar abrigo em países vizinhos. No entanto, a maioria dos países árabes, mesmo apoiando a causa palestina, se recusam a abrir suas fronteiras para receber refugiados palestinos. Nesse vídeo você entenderá melhor por que os países árabes vêm se negando a receber refugiados e quais são suas alegações sobre isso. Os motivos são diversificados, indo desde motivações internas até mesmo a uma hipocrisia geopolítica. Antes de pularmos direto para os motivos da recusa, primeiro precisamos voltar no tempo e entender de onde vem esse conflito. No final do século XIX, a região onde hoje se encontra a Palestina fazia parte do grande Império Otomano. A maioria de seus habitantes eram árabes palestinos, os quais eram muçulmanos e cristãos, além de uma população minoritária de judeus. Em 1917, após a queda do Império Otomano, o Reino Unido passou a ser o responsável pela região e resolveu fazer algo que, na época, ele julgava como a melhor estratégia. Ele se comprometeu a criar um lar nacional judeu na Palestina, algo que os próprios judeus já vinham clamando desde o final do século XIX. A ideia era que o lar nacional judeu fosse na Palestina, por ser lá a localização de vários locais sagrados do judaísmo, além da própria Jerusalém. Só havia um problema nisso. Já tinha gente vivendo na região. Inicialmente, a pretensão do Reino Unido era de que os judeus pudessem viver lado a lado com a população árabe que já estava por ali, sem prejudicar seus direitos. No entanto, no momento em que a notícia do lar nacional judeu se espalhou, isso fez com que judeus do mundo todo migrassem em massa para a Palestina, ansiosos para viver na terra que lhes foi prometida. E cada vez mais os árabes locais se sentiram ameaçados e acuados, até que a situação se tornou complexa demais para que apenas o Reino Unido decidisse o que fazer. A situação foi levada à ONU, a Organização das Nações Unidas, que propôs a divisão igualitária da Palestina em 2 estados. De um lado, teríamos o Estado judeu, conhecido como Israel, e do outro lado seria o Estado árabe palestino. Já Jerusalém, por se tratar de um lugar sagrado para todos os povos, ficaria sob controle internacional. Os judeus aceitaram o acordo de bom grado, enquanto os árabes o rejeitaram, pois consideravam injusto ceder metade de seu país, onde eles já viviam há gerações, para um povo que tinha acabado de chegar ali. No final, os países presentes realizaram uma votação e a ONU aprovou o plano de partilha, o que resultou, claro, em várias guerras. Isso porque, apesar da votação favorável a Israel, a maioria dos países árabes se manteve contra. E no dia seguinte à aprovação da ONU, 5 países árabes, sendo eles Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque, declararam guerra a Israel. Várias outras guerras árabes israelenses aconteceram ao longo das décadas, especialmente em 1956, 1967 e 73, com cada conflito mais sangrento que o anterior e nunca resolvendo de fato os problemas. Israel sempre surpreendeu o mundo ao vencer todas essas guerras e se manter de pé, mesmo tendo que lutar em várias frentes ao mesmo tempo. E foi somente através das várias guerras que Israel foi se consolidando como uma nação de fato. Mas e quanto ao povo palestino? E quanto à criação do país deles? É nessa parte que a história começa a tomar um outro rumo. Na guerra travada em 1948, a guerra que definiu a criação de Israel, cerca de 700 mil palestinos foram expulsos de onde hoje é Israel. E mesmo que eles não tenham aceitado a partilha definida na ONU, Israel se viu no direito de reivindicar a metade de seu país, mesmo que já houvesse pessoas morando ali. Os palestinos obrigados a abandonar suas casas chamam esse evento de Nakba, cuja tradução em árabe significa catástrofe.
Já com relação ao Estado palestino, o qual também deveria ter sido criado, essa ideia nunca saiu do papel. Muito pelo contrário. Após as várias guerras travadas, Israel cada vez mais começou a tomar controle da região da Palestina histórica, sendo que hoje o estimado é que 78% da região pertence a Israel. O acordo 50-50 nunca foi respeitado. Atualmente, a Palestina não é considerada um Estado soberano, sendo composta por 2 territórios, a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Na Guerra do Oriente Médio, em 67, Israel tomou tanto a Cisjordânia quanto a faixa de Gaza, fazendo com que cerca de 300 mil palestinos tivessem que fugir, com a maioria deles se refugiando na Jordânia. Atualmente, a Cisjordânia é composta por assentamentos israelenses, com bases militares e um forte controle israelense nas fronteiras, o espaço aéreo e até mesmo no deslocamento interno. Esses assentamentos são considerados ilegais pela própria ONU. Já a faixa de Gaza, desde 2007, é controlada pelo grupo islâmico Hamas e está sob um bloqueio terrestre, aéreo e marítimo fortíssimo, imposto tanto por Israel quanto pelo Egito, ou seja, Israel controla a maior parte do território, enquanto os palestinos vivem em 2 territórios fragmentados, sem um Estado plenamente reconhecido e funcional. Mesmo assim, sua população segue clamando por reconhecimento, além de lutarem pelo direito de retornarem à sua terra prometida. Conforme dados atuais, cerca de 2 milhões de palestinos vivem na faixa de Gaza. Região essa que, desde 2007, está sob o controle do grupo militante Hamas. O Hamas é totalmente contrário à existência de Israel e segue travando uma guerra que já dura quase 2 décadas. E essa guerra vem fazendo com que, cada vez mais, palestinos percam seus lares e sejam obrigados a pedir por refúgio nos países vizinhos. O problema é que a população cresce cada vez mais. E somando todos os refugiados palestinos, desde a guerra de 1948, e que hoje vivem nos países vizinhos, seus descendentes ultrapassam os 6 milhões. E isso vem criando um problema para os países árabes, com cada um alegando motivações diferentes para se recusar a receber refugiados. Egito e Jordânia, 2 países que fazem fronteira com Israel, alegam que não possuem mais condições de receber refugiados palestinos. No caso do Egito, o país enfrenta uma grande crise econômica, acolhendo, conforme dados das Nações Unidas, cerca de 9 milhões de refugiados imigrantes. Fora as crises econômicas internas, o Egito também teme que, ao permitir que os palestinos entrem em seu território, membros do Hamas possam vir juntos e organizar ataques contra Israel de dentro do território egípcio. É complexo, né? Egito e Israel possuem um acordo de paz vigente desde 1979, sendo que receber militantes palestinos poderia transformar o Egito em uma base para ataques a Israel, pondo fim a esse acordo. E na Jordânia, a maior preocupação é interna, sendo que, por ter abrigado refugiados no passado, atualmente os palestinos já compõem mais de 50% da população atual do país. E isso é algo que já trouxe problemas graves à nação, principalmente no episódio conhecido como Setembro Negro, quando a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, tentou aplicar um golpe de Estado e controlar o país. Outros países árabes, tal como Líbano e Kuwait, também vetam a entrada de palestinos, justamente para não ocorrer guerras civis em sua população. Eles temem que os refugiados possam trazer consigo fontes de instabilidade política e militar, especialmente por possuírem crenças religiosas muito distintas. Há também países que se recusam a receber os refugiados, pois simplesmente não possuem condições econômicas, ou até mesmo estruturais para abrigá-los. Já nos países do Golfo, como Emirados Árabes e Arábia Saudita, os palestinos são tratados como expatriados temporários, ou seja, eles não são vistos como cidadãos. No entanto, a maioria dos países que negam a entrada de refugiados palestinos
se apoiam no mesmo argumento: direito de retorno. Atualmente, Israel segue travando uma guerra contra o Hamas, contudo, não há indícios de quando essa guerra terminará, e não apenas isso, também não está claro o que acontecerá quando a guerra chegar ao fim. Israel encerrará o bloqueio e permitirá que Gaza funcione como um território totalmente autônomo? Ou ainda assim continuará controlando a região? Não há respostas para essa pergunta. O exército israelense diz que os palestinos que cumprirem a ordem de fugir do norte de Gaza serão autorizados a voltar para suas casas após o fim da guerra. Em 2023, quando os ataques na região estavam sendo intensificados, Daniel Hagari, o porta-voz do exército israelense, emitiu um comunicado aos moradores de Gaza dizendo: para sua segurança, sigam para o sul. Continuaremos o ataque intensificado na área da cidade de Gaza. Na ocasião, Abdel Fattah el-Sisi, o presidente do Egito, argumentou que a guerra poderia durar anos, até que Israel decidisse que havia eliminado inimigos o suficiente. O principal motivo que faz com que os países árabes neguem a entrada de refugiados de Gaza é o medo de que Israel queira expulsar permanentemente os palestinos para os países vizinhos, de modo que eles não mais possam reivindicar por um país só seu. É como se, uma vez que os refugiados fossem plenamente integrados e absorvidos por outros países, isso seria utilizado por Israel como argumento para que o problema dos refugiados fosse considerado resolvido. E sobre isso o pesquisador A. Heiler diz: todos os precedentes históricos apontam para o fato de que, quando os palestinos são forçados a deixar o território palestino, não têm permissão para retornar. O Egito não quer ser cúmplice da limpeza étnica em Gaza. Não apenas os países árabes se recusam a receber refugiados palestinos, mas também Israel segue não permitindo que eles retornem à sua região, seja para a Cisjordânia ou para Gaza. O argumento de Israel é que, caso permitisse o retorno dos palestinos, isso colocaria em risco a maioria judaica dentro do Estado de Israel. E por causa disso, palestinos que vivem em outros países árabes da região não possuem permissão de retornarem. E isso tudo leva a uma outra grande questão: a hipocrisia geopolítica. Embora os líderes árabes digam publicamente apoiar a Palestina, na prática, o que se vê é o oposto. Eles estão sempre priorizando seus próprios interesses, traçando alianças com os Estados Unidos e até mesmo com Israel. E isso acaba gerando uma grande crítica, na qual o mundo árabe estaria instrumentalizando a questão na Palestina, sem realmente buscar soluções concretas para seus refugiados. No fim, quem mais sofre são os próprios palestinos. Eles se veem indesejados em sua terra natal, indesejados em países vizinhos e presos entre guerras. Enquanto a diplomacia não funciona e a guerra parece não ter fim, milhões de vidas seguem esperando por um futuro incerto e parece nunca chegar. Até a próxima.